Pessoal, esse mundo dá voltas e dá voltas muito grandes. Curiosamente, eu tô aqui em Brasília, justamente um lugar muito propício para a notícia que eu vou dar para vocês agora. Notícia extremamente surpreendente. Eu confesso que eu me surpreendi. Olha que eu tô fazendo análise política aí já tem uns 10 anos. O ministro Marco Aurélio Mello, né, que até ano passado era o decano, era o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal. O ministro já passou por tudo, já viu tudo que acontece ali. Tem um conhecimento exímio da corte, sabe muito bem o que está funcionando ali na corte, sabe muito bem os desafios, tanto da corte quanto do presidente da república. Ele declarou hoje voto no presidente Jair Messias Bolsonaro. Ainda disse com todas as letras, para não ter dúvida: contra o Lula, eu voto no Bolsonaro, porque o Bolsonaro buscou dias melhores. Fora isso, claro, ele expandiu o pensamento dele, dizendo o seguinte: não faz sentido eu votar numa pessoa que governou por 8 anos e praticamente deu as cartas durante 6 anos no governo da Dilma. A gente sabe que a Dilma governou, mas quem mandava era o Lula. Então, pessoal, o que isso significa? Isso é uma mudança de paradigma, isso é uma mudança de contexto político gigantesco. Muitas vezes aqui eu já fiz vídeos criticando o Marco Aurélio Mello por algumas decisões dele. Vocês já viram esses vídeos? Estão aí no canal, vocês podem procurar. Mas hoje, e várias vezes também, eu já fiz vídeo elogiando decisões dele. E muitas vezes, quando eu fazia vídeos elogiando a decisão dele, algumas pessoas, alguns seguidores, né, inscritos do canal, vinham reclamar comigo, falar: ah, Fred, você tá louco, falar bem desse cara, esse cara é ministro do STF. E eu entendo perfeitamente vocês, é difícil não se indignar com algumas decisões que os ministros do STF tomam. Mas há pessoas ali, e o Marco Aurélio Mello é uma delas, que eu acho que a gente tem que analisar pontualmente cada uma das coisas que ele faz, que ele fez, e não analisar ele como um todo, tá? A gente tem que entender que ele foi a primeira pessoa, talvez a primeira pessoa no Brasil, no meio jurídico, a reclamar do inquérito inconstitucional e ilegal aberto pelo Dias Toffoli e pelo Alexandre de Moraes, conduzido pelo Alexandre de Moraes, que é o inquérito das fake news. Então, o Marco Aurélio Mello, apesar de ele ter tido algumas decisões sim, que eu discordo completamente e critiquei de maneira dura aqui, ele tem sido e foi, até a sua saída do STF no ano passado, o ministro talvez mais sensato e mais condizente com o que está na Constituição. Ele sabe muito bem, entendeu o que é a tripartição de poderes. Então agora, essa declaração dele de voto, pessoal, por que eu falo que é importante? Primeiro, é um cara que está lá, era o decano, ou seja, era o ministro mais antigo. Ele se aposentou porque fez 75 anos, completou 75 anos, ou seja, e ele estava lá há muito, muito tempo. Se eu não me engano, desde o começo dos anos 90, 92, tá? 92, 93, enfim, estava lá há muito tempo. Da primeira metade dos anos 90 para trás, ele estava para frente, ele estava lá desde essa época, né? Então ele acompanhou tudo, né? Acompanhou aí vários presidentes, né? Lula, FHC, se eu não me engano ele pegou o Itamar também, tenho quase certeza. Ele acompanhou o Collor, não sei se ele já estava no STF, no Collor, mas a verdade é que ele acompanhou, obviamente, entende. Então ele entende muito bem o que são esses presidentes passando por lá. E ele entende, para ele declarar voto, eu nunca tinha visto ele fazer isso, né? Até porque ele é ministro do STF também, mas eu nunca tinha visto ele se posicionar de maneira tão veemente. Para ele declarar voto no Bolsonaro, pessoal, significa uma coisa: que ele entende muito bem o que o Bolsonaro está enfrentando. Que é isso que a gente fala aqui todos os dias nos vídeos, que é o que você não vê na Globo, que você não vê nesses meios de mídia tradicionais de comunicação. Ele entende o que o Bolsonaro está enfrentando, entende o que o Bolsonaro vai passar. E por isso ele resolveu declarar voto no Bolsonaro. Ele viu como o sistema está se movimentando. A gente tem que lembrar que ele chamou o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo, com todas as letras. Com todas as letras ele chamou de inquérito do fim do mundo. Então ele sabe muito bem o que o Bolsonaro está enfrentando. É um voto de peso, né? É um voto que destrói narrativas, aquela narrativa de que o Bolsonaro está criando crises com o STF, está atacando o STF. Se um ex-ministro do STF, justamente o mais antigo, justamente o que tem mais respaldo para falar sobre praticamente qualquer assunto ali dentro que passou ali nos últimos 30 anos, ele declara voto no Bolsonaro, é porque nunca existiu essa narrativa de ataque ao STF, de que o Bolsonaro está atacando as instituições, está ameaçando a democracia, né? Porque o ministro Marco Aurélio Mello, como ele bem disse aqui, ele não é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, mas voto no Bolsonaro, né? Então não é, por exemplo, eu falando que vou declarar meu voto no Bolsonaro, que declaro meu voto no Bolsonaro, né? Já disse várias vezes que gostaria de ver o Bolsonaro reeleito. Não é um militante a favor do Bolsonaro, não é uma pessoa que adora o Bolsonaro, não. É um cara sensato, que teve seus erros, mas teve muitos acertos também, e que entende aquela corte como ninguém. Então essa narrativa de STF sendo atacado, sendo perseguido, ataca as instituições, ataca a democracia, golpe do Bolsonaro, caiu por terra com esse apoio do Marco Aurélio Mello. Quem estiver achando ruim,
pode ir lá reclamar com ele. Mas primeiro você tem que ter sua bagagem, não só intelectual, mas a experiência de ter passado 30 anos na Suprema Corte, convivendo com todas aquelas pessoas lá e conhecendo elas como a palma da sua mão. Então é isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Estamos aqui direto de Brasília, mas amanhã eu já estou de volta em Goiânia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.